Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do ANSP Perfil Acadêmico, um programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João de Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o acadêmico Silas Casarraia. Silas é CEO do grupo Samplemed e um grande nome no mercado de seguros do Brasil. Economista de formação com MBA em Marketing e Business Management, ele foi por muitos anos presidente do Clube Vida em Grupo de São Paulo, o CVGSP. É também palestrante e convidado em diversos eventos do setor e professor em cursos promovidos por entidades da área. Uma trajetória sólida e inspiradora no segmento de seguros, especialmente em vida e saúde. Silas, que grande prazer estar aqui com você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Bom, boa tarde, João. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Fico extremamente honrado, né, em participar mais essa grande ação da nossa ANSP, né? Nossa querida ANSP. Então é um prazer estar aqui. Vamos aí compartilhar um pouquinho, é sempre bom. Legal. Eu vi aqui que você, e do papo que a gente teve, né, no começo do programa, você é CEO do Grupo Samplemed, mas você tem aí uma trajetória enorme na parte de saúde e vida, né, no mercado de seguros. Me conta um pouquinho aí, como é que você entrou nesse mercado? A gente sempre diz que a gente cai de paraquedas, Exatamente. Né? E eu caí de paraquedas mesmo. Bom, vou contar aqui um pouquinho, vou tentar resumir, né? São quase 40 anos que eu comecei em 87. Naquela época podia começar com 14 anos, né? Coisa que hoje não pode mais, mas naquela época podia. Então eu comecei com 14 anos. E foi engraçado de fato que eu caí de paraquedas mesmo, porque aqui pertinho, inclusive, né, na rua Frei Caneca, eu ia começar a trabalhar. Naquela época a gente entrava de office boy, era o primeiro emprego. E eu arrumei um emprego aqui na rua Frei Caneca, numa empresa de engenharia. Eu ia começar, só que quando eu desci do prédio, eu não estava muito confortável. Sabe quando você não sentiu aquela emoção na empresa? E quando eu desci, eu vi uma placa assim, Brasil Seguros, era uma seguradora. E eu lembrei que eu tinha uma prima que trabalhava lá. Aí eu entrei lá naquela época e perguntei se não estava precisando de office boy. Bom, de cara o porteiro falou, ó, vai lá no RH no quinto andar, preenche uma ficha e avalia. E foi assim, cara. E acabei entrando, né, de office boy do departamento de seguro de vida. Então eu comecei assim. Então acho que caí de paraquedas, porque eu não sabia nem o que era seguro, mas tive a oportunidade de começar de baixo, aprendendo tudo que era seguros, né? E a partir daí fui me especializando e acho que eu fiz uma trajetória bacana porque eu escolhi ser especialista. Quando eu gostei do negócio, né, eu escolhi ser especialista. Então fiquei nessa empresa por 17 anos, né, que era Brasil Seguros, depois virou a AGF e depois a Allianz comprou, né, o grupo AGF Mundial e foi aí o momento que eu... Você ficou até a Allianz comprar a AGF? Fiquei até a Allianz comprar a GF, e aí a Allianz vendeu a carteira de vida e previdência da empresa na época, né? Era a GF ainda, a Allianz era a administração Allianz, mas a marca ainda era a GF aqui. Então eu saí em 17 anos ali de office boy, com 22, 23 anos eu já era gerente da área de seguros de vida, entendeu? E depois cuidei da regional seguro de vida, até chegar na área comercial. Então eu sempre fui técnico, aquela época era técnico e comercial, era tudo junto, não tinha muito essa separação, né? Mas é bacana, porque tem todas as perspectivas, né? Todas as visões da seguradora. Acho que eu parabenizo muito essa trajetória, né? Eu também tive a oportunidade de ter uma trajetória bem longa em uma seguradora específica e fui passando, né, de fase em fase, e acho que isso é importantíssimo para a formação, né, não só a parte técnica, também caráter você vai formando, vai galgando o seu espaço
e promove isso dentro de você, né? E você também acaba passando esse tipo de experiência para os seus funcionários, para sua equipe. Então, Essa base técnica foi muito importante. Aí eu participei do lançamento do AGF Saúde na época, então o Saúde nasceu dentro da nossa área e depois também nasceu a Previdência. Então a AGF teve Previdência também, eu participei das duas criações dessas carteiras naquele momento. E foi muito bom porque me deu uma base técnica muito forte, né? E depois eu fui trilhando outros caminhos, né? Foi quando saí do grupo, foi quando a Allianz vendeu a carteira de vida e previdência para o Itaú, eu fiz toda a migração da carteira para lá, e aí recebi um convite da Porto Seguro, fui trabalhar na Porto Seguro, fiquei 10 anos na Porto Seguro, e aí eu era o responsável pela área de vida e previdência lá. Comecei na área comercial, mas depois assumi a superintendência e cuidava de toda a carteira, toda a área de produtos de vida e previdência na Porto. Foram 10 anos muito bons, outra grande experiência, outra grande empresa. E depois fui para a Icatu, fiquei mais 5 anos na Icatu, até receber o convite do Dr. Jairo para ser sócio da Samplemed, e aí a gente montou o grupo Samplemed, montando aí me aventurando um pouco também na parte de tecnologia, né? Cruzando esse conhecimento todo que eu tinha de mercado em seguro de pessoas, com essa área de subscrição de riscos e tecnologia. A gente conseguiu colocar dentro da tecnologia tudo isso. Então, rapidamente a trajetória é essa, né? Legal. E um pouco do que a gente estava até conversando antes da nossa gravação aqui, fiquei impressionado também com a criação, né, dessa ferramenta que você estava comentando na Samplemed. Conta um pouco dessa história para a gente. Então, na Samplemed, quando eu entrei na Samplemed, o nosso projeto era... A Samplemed sempre foi uma referência em subscrição de risco, mas na subscrição tradicional, né? Que era através de exame médico e no processo de... As DPS, né, a Declaração Pessoal de Saúde, tudo na mão naquela época, porque era assim que era feito, de próprio punho e tal. E o Dr. Jairo, inclusive, trouxe a telesubscrição para o Brasil, isso em 2011, 2012, que era um processo de entrevista médica por telefone. Já era uma inovação para a época, porque até então, inclusive, ele teve que fazer muito, né, na Samplemed, nós tivemos que analisar muito essa questão jurídica, porque tinha uma discussão, a gravação da declaração fonada serve no judiciário. Então teve toda uma barreira primeiro para quebrar. A gente conseguiu quebrar essa barreira até com pareceres, ajuda jurídica, então conseguimos, e hoje em dia isso é totalmente factível. E aí, quando eu resolvi ir para a Samplemed, o nosso grande projeto era abrir a empresa de tecnologia, quer dizer, pegar toda essa expertise e os dados que a gente tinha de saúde e transferir toda essa inteligência para dentro de uma plataforma, de plataformas que a gente conseguisse automatizar. Porque o grande calo das companhias, ou o grande gargalo, o que é? Os 15 dias de aceitação, ou era, né? Quer dizer, a proposta, o corretor vendia lá na ponta, aí ele entregava lá numa filial, né, protocolava, essa proposta viajava até a matriz, demorava, dependendo da região, demorava 4, 5 dias para chegar numa matriz, para um subscritor pegar, olhar ali o que precisava. Muitas vezes o subscritor não conseguia decidir porque tinham questões médicas, ia no médico, geralmente médicos contratados, aí o cara fazia o parecer dele e aí a gente voltava toda essa proposta, né? Ou para dizer sim, ou para dizer que estava incompleto ou que você precisava. Quer dizer, sem inteligência nenhuma. Então, esse processo era muito custoso para as companhias. Então, o que a gente decidiu fazer? A primeira plataforma que nós desenhamos foi a subscrição automática. O que era? Questionários digitais com toda uma árvore de decisão por trás. Então, baseado nas perguntas, a gente criou as regras e, a partir daí, quando o cliente terminasse de responder o questionário, a decisão já sai totalmente automatizada, entendeu? De novo, outro desafio, porque naquela época, em 2018, ainda se discutia muito essa questão dos meios eletrônicos, digitais, e a gente conseguiu, por incrível que pareça, com essa plataforma, o primeiro cliente que a gente conseguiu foi a Mafra & Re, lá na Espanha, que lá já estava um pouco mais adiantado, e a gente participou de uma concorrência, a partir daí a gente começamos a ganhar mercado internacional, até foi uma surpresa para a gente, né? Porque
A gente desenhou um negócio bacana e que conseguimos sair até do Brasil. Mas depois foi de 18 para 19. Bom, 19 para 20 a gente viu o que aconteceu com toda essa catástrofe, né, da pandemia que sofremos. E a partir daí os meios digitais tornaram-se realidade por necessidade, né? E aí nós fomos a empresa certa, na hora certa, com as plataformas certas. Então a gente ganhou muito mercado nesses últimos anos, né? Principalmente na pandemia, porque as companhias tiveram, né? Era tudo na mão. Então como é que faz isso rapidamente? Foi por telefone e foi por digital. Em 2023 a gente criou a nova plataforma que é a S360, essa é uma plataforma completa de gestão de subscrição. Então a gente criou o primeiro manual brasileiro. Então hoje já tem mais de 14 mil regras, 14 mil cruzamentos de patologias e comorbidades, né? E a partir daí, desse manual, então, esse manual geralmente são as resseguradoras que criam. A gente criou com a nossa expertise e com os nossos dados. Então, hoje é o primeiro manual da América Latina e de uma empresa não ligada à resseguradora. E hoje a gente acabou atrelando dentro desse conjunto de regras, a gente capta a informação. Então, praticamente, o que a gente faz? A gente tirou todas as regras de subscrição de dentro do sistema core das seguradoras e criou uma plataforma em cloud onde a gente recebe o caso e, a partir daí, todas as regras estão dentro da nossa plataforma. Então, a gente licencia isso para as companhias. Essa plataforma ganhou ano passado, nós ganhamos 3 prêmios internacionais, um na Espanha, outro na Suíça e ganhamos no ITC de Las Vegas. E essa foi, inclusive, por votação lá do público, que foi a gente ganhou principalmente pela essa questão de inovação em tecnologia, né? Que legal. E aí você comentou um pouquinho que essa plataforma ela tem um modelo preditivo, efetivamente. Quer dizer, não é um simples questionário, né? Você coloca o case ali dentro e ela vai prever um resultado, porque não é exatamente apenas uma árvore de decisão, e sim uma inteligência artificial por trás disso. Exatamente. O que acontece, João? Fora do Brasil, no mercado americano, vamos pegar assim, né, nos Estados Unidos e Canadá, é possível você utilizar, ou as seguradoras utilizarem os dados médicos, né? Isso é aberto, então os clientes autorizam, existem birôs que captam essa informação, ele conjuga toda a informação. Então você vai, como nós temos aqui no Brasil, né? Você vai num laboratório Fleury, você faz os exames, você fica com histórico e você tem esses históricos médicos. Aqui no Brasil a gente não podia usar, né? Então a gente foi para o mercado americano e fomos ver como é que funcionava lá. Lá eles já integram, captam essa informação, coloca num padrão internacional de informações de saúde. Então já existe isso, então existe um padrão até uma inovação que a gente criou na nossa plataforma agora, que a gente já está nesse padrão. E aí, a partir daí, com os dados médicos, você toma uma decisão. Sim. Isso aí era o modelo mais fácil. E aí a gente começou a perceber que tinha alguns players lá no mercado americano que fazia tudo isso automatizado. Então, assim, dá muito mais segurança para a seguradora fazer uma subscrição. Aqui no Brasil, a gente não podia usar. Começaram a aparecer alguns birôs, né, dizendo que tinha informação de saúde, que tinha informação disso, aquilo e tal. Isso um pouquinho antes da LGPD, né? E depois veio a LGPD. A gente já desconfiava, né, nessa época eu estava em seguradora, inclusive, a gente já desconfiava que esses dados não eram muito legais de serem utilizados, mas aí a LGPD veio para dizer, não é para utilizar, não pode e tal. Enfim, aí o que a gente pensou? Nós pensamos, a gente tem mais de 15 anos de experiências de dados, todos já organizados e normalizados. A gente tem uma área, porque por muito tempo a gente foi praticamente um BPO de subscrição. A gente pegava todas as declarações de saúde, analisava, nós temos uma equipe de subscritores, de médicos dentro da empresa, e a gente fazia todo o parecer e mandava isso prontinho para a seguradora só para tomar de decisão. Sim. Então e baseado em manuais, né, de resseguradores externos, então a gente tinha uma capilaridade muito grande. O que nós pensamos? Falamos assim, a gente já tem subscritores aqui tomando decisão. Então, o que a gente vai fazer no nosso processo? A gente não pode buscar informação de lugar nenhum. Então, qual foi a nossa ideia, que foi uma ideia inovadora também? Vamos replicar o que o subscritor tomou de decisão baseado nos manuais. Então, todos os modelos estatísticos nossos, o que é? A gente pegou
Pega a base, a própria história, que a gente vê como que a gente tomou a decisão. Então, hoje a gente acerta, assim, com informações muito básicas, a gente acerta 85%, tem uma acurácia de 85%. Se tiver um pouquinho mais de informação, assim, se o proponente fuma ou não, se tem o peso e altura, que é o IMC, a gente chega a acertar 95%, 96%. Ou seja, a gente pega o perfil do João, por exemplo, que está fazendo uma proposta de seguro, a gente roda dentro da nossa base, pega dentro dos nossos modelos e vê como que o perfil do João, né, baseado no endereço, baseado na renda, baseado no escolaridade. Então, se tem algumas variáveis, a gente tenta fazer uma aproximação do perfil do João à nossa base, e aí a gente vê como a gente toma a decisão. Então, acho que foi um outro modelo inovador que a gente criou a partir dos dados que a gente tinha. E que a gente não via também, mesmo fora do Brasil, a gente não viu ninguém fazendo isso, né? Sim. Então, por isso também que a gente vem tendo um pouco de sucesso fora do Brasil, porque a gente criou coisas diferenciadas, né, inovadoras e baseado na nossa necessidade, na verdade. Quer dizer, né? hoje você não tem uma dependência de informações, de uma base de dados externa para criar uma inteligência. Né? Não, nada. Então é isso que acho que talvez seja assim, dessa plataforma realmente é um case de sucesso, porque você é independente, né, de base de dados e é uma base que se retroalimenta todos os dias. Né? E no mercado onde a gente pode fazer isso, que é no mercado americano, a gente lançou ano passado, a gente fez uma parceria com uma empresa que é um birô, e lá a gente busca informação e já toma decisão totalmente automática. Mas aí você vai na inferência mesmo, você vai vendo o perfil do cliente baseado na informação do cliente. A acurácia é bem maior. Só que essas decisões que você está tomando em outros... Porque o ser humano é ser humano, né? Pessoa é pessoa, as doenças são praticamente iguais, né? Então, quer dizer, essa base de dados que você cria em outros locais, dessas decisões, você acaba alimentando outros modelos preditivos que você usa, por exemplo, no Brasil, onde é mais difícil pegar as informações numa base de dados por conta da LGPD, por exemplo. Você pode retroalimentar de informação. Na verdade, assim, a gente diz que nós usamos a técnica de machine learning, mas é um machine learning assistido. Por que ele é assistido? Ele é diferente da Netflix ou do seu Instagram, que quando você pesquisa alguma coisa, na sequência ele vai rodar algoritmos que ele vai te dar um monte de casos, né? Você pesquisou um filme de ação. Na sequência, o Netflix já te manda uns 10 outros filmes parecidos com aquele. A gente não tem esse tipo de machine learning na nossa plataforma, nos modelos preditivos. A gente usa outras técnicas de inteligência artificial em outros pedaços. Mas nesse pedaço dos modelos, a gente prefere fazer o assistido. Por quê? Porque dependendo da região, ou dependendo das regiões que a gente está atuando, você muda um pouquinho do estilo de vida. Então, a gente leva em consideração isso também. Às vezes você tem uma região em que a longevidade é muito maior, então a gente tenta capturar alguns dados daquela região, né? E aí sempre assim, alguns dados estatísticos é possível. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente capturou dados do SUS para poder fazer... para analisar a cobertura de afastamento temporário, por exemplo, entendeu? Por saúde. Ou um risco cirúrgico. Então, você vai no SUS, você tem estatística que pode te ajudar. Então, hoje, os nossos modelos, a gente atende 10 tipos de cobertura. Invalidez, por acidente, por doença, né? Funcional, laboral. Então, a gente usa, a maior parte dos dados são nossos, mas alguns estatísticos a gente usa de mercado. E aí, a nossa plataforma também está aberta para criar vários modelos. Quando a gente senta com uma seguradora, a gente vai entender também que dados a seguradora tem, e aí a gente importa para a nossa base e começa a rodar novos modelos também criados. Modelo white label, né? White label, entendeu? E o que é também... Então, a gente está fazendo um projeto agora na Espanha, que muitos dados a gente teve que capturar um pouco lá do mercado, entendeu? Para entender um pouco esses estilos. Então, você tem que tomar alguns cuidados, não é simplesmente só pegar o dado e tentar rodar. Aqui no Brasil é muito fácil, a gente que é o nosso maior mercado, né? Nós temos 18 seguradoras trabalhando com a gente, então é mais fácil da gente retroalimentar. Quando você vai para o mercado externo,
tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem alguns países aí, você vai no mercado americano, por exemplo, se você levar à risca o BMI, né, que é o IMC nosso aqui, o Índice de Massa Corpórea, em determinadas regiões lá é muito diferente, entendeu? Então, característica de população, né? De população e de legislação, né? Porque você tem, não sei se vocês, ou até para o público saber, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem uma regra de seguros, né? Então, no seguro de vida, tanto que existem seguradoras regionais, tem seguradora que nem sai do estado deles, tem um registro por estado. Por estado, exato. E existem regras separadas por estados também. Tem seguradora que aceita um risco mais agravado em determinada região e não aceita em outra, entendeu? Porque é baseado um pouco na característica daquela região. Enfim, se deixar esse assunto, João, nós vamos aqui... Porque tem não, mas eu acho também, sensacional, né? porque obviamente está linkado a seguros, né, vida e saúde, mas a gente está tocando num ponto extremamente importante hoje em dia, que é a questão da tecnologia e inteligência artificial e voltada para o nosso mercado de seguros, né, que, por exemplo, no meu mercado, que é o mercado de seguro garantia, a gente vê uma corrida, né, de digitalização e de implementação de soluções, inclusive com a inteligência artificial, mas acho que ainda é muito mais incipiente do que você está comentando aqui sobre o que vocês estão fazendo e já há muitos anos. Então é super importante a gente tocar nesses pontos. O manual de subscrição, por exemplo, a gente acabou de lançar a Vida. A gente criou até a Vida, é a nossa assistente virtual para captação, para identificação de regras. E a gente está chamando de Vida porque é um nome meio universal, Vida, sim, né? O espanhol usa Vida, então assim, tem bastante gente que usa Vida. E ela, o que ela faz? Ela faz resumos de manual, porque o manual de subscrição, de fato, quando você entra na parte técnica de patologia, muitas vezes é muito técnico. Então a gente usa a inteligência artificial, foi um programa até que a gente fez junto com a AWS, com o pessoal da Amazon. Eles nos ajudaram nisso, né? Foi até um case para eles, porque eles não tinham nenhuma empresa parecida com a nossa, e eles se propuseram a ajudar a gente. E aí hoje a gente capta, se o subscritor digitar lá, hipertensão, ou diabetes, ou doença de Crohn, qualquer doença, e a Vida, ela resume tudo, faz todo o resumo de todas as regras associadas àquela determinada patologia. E veja, hoje a gente já tem 16 mil regras. E hoje o que está pegando mais é como você combina os riscos, né? Que é o grande desafio da medicina hoje, né? Como que você associa os riscos ao problema? A gente está vivendo um problema desse agora, recente, né? Muita gente morrendo por dengue, né? E a gente fala, nossa, a pessoa morreu por dengue. Quando você vai aprofundar, não é exatamente que ele morreu por dengue. Ele morreu porque, na verdade, ele já tinha outras comorbidades que a dengue, quando afetou, quando pegou a dengue, ele acaba tendo outras complicações também, entendeu? Então, o grande desafio da medicina hoje, para nós, do mercado de seguros, né, é como a gente consegue fazer essas prevenções, né? E estão aparecendo ferramentas novas. Nós acabamos de fazer uma parceria agora com uma empresa chamada Dacadu. É uma empresa líder mundial em wellness, uma plataforma de wellness, de coleta de informações, de dados, né, através de wearables, né, de relógio, de anel. Na Europa está uma febre de anel agora. A gente está até pensando em fazer um projeto assim, porque eles captam via o anel os dados de saúde da pessoa, né? Com acurácia, assim, uma super acurácia assertivo. Boa, entendeu? Anel ainda melhor, porque o relógio o pessoal tira, né? Anel o pessoal até dorme, então você consegue pegar até dados de sono, tudo. Então, assim, tem muita coisa nova. A gente acabou de integrar a nossa plataforma com essa empresa, eles estão entrando no Brasil, a gente está representando eles aqui no Brasil e eles estão levando a nossa plataforma para fora, porque eles viram também um valor muito grande de tangibilizar o negócio deles. Porque, se ele utilizar coletar os dados, ele pode ter algum desconto no seguro, pode ter uma facilitação na hora da subscrição. É o famoso cadastro positivo, né? Exato, quer dizer, você compartilha e você tem alguns benefícios. Então, eu acho que esse mercado ainda vai mudar muito, a gente ainda vai ter muito... Um dos temas que a gente usa muito na empresa é como a gente pode democratizar também o seguro de vida para que todos consigam estar dentro do seguro de vida, né? E você vê,
Só de ter um questionário digital que você consiga aprofundar as perguntas, ter subperguntas, só isso já ajudou muito a gente aceitar mais riscos. Que antigamente era aquele questionário fixo, padrão, num papel que o cliente respondia. E o que acontecia? Quando você devolvia dizendo que estava inconclusivo ou estava negado, esse negócio nunca mais voltava. Então a perda de seguros era muito maior. Hoje não, hoje o cliente está ali respondendo. Se você quiser saber quiser colocar uma subpergunta para aprofundar um pouquinho, você já coloca ali na hora. E já dá a resposta na hora também. Ó, aceitou, não aceitou. Se aceitou, a gente tem cases aqui com seguradoras que a gente já emitiu a pólice em 3 minutos. Da hora que o corretor fez lá, o cliente respondeu o questionário, passou na nossa subscrição e já entrou no sistema de volta da seguradora, a seguradora emitiu a pólice. Cara, o negócio sensacional, assim... Isso a gente fez até um teste no evento, né? E tem tudo a ver, assim, né, com a questão da democratização. Desculpa, eu te interrompi do evento. Não, a gente fez isso até numa demonstração do evento para mostrar que o processo funcionava, entendeu? A gente investe muito nessa questão da usabilidade, de UX, entendeu? Para mostrar de fato que a gente está antenado. Até as perguntas por países a gente faz de acordo com a utilização. A gente faz os vídeos, né? De preenchimento online para a gente entender como que o cliente... Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, que a gente fala, Estados Unidos, um país assim, cara, as pessoas não entendem nada de saúde. Nada. Porque eles não vão no médico lá. O sistema de saúde é muito caro e as pessoas não vão. Então, você faz uma pergunta sobre hipertensão, às vezes eles não sabem o que é. Você faz uma pergunta de IMC. Aqui no Brasil, você fala IMC, tudo bem, tem muita gente que não sabe, mas muita gente já sabe o que é. Boa parte sabe, sim. É um índice de massa corpórea. Você cruza o seu peso com a sua altura. No mínimo, ele sabe que se cruzar o peso com a altura, vai ter alguma referência, né? As pessoas aqui sabem disso, né? Em outros mercados, então a gente teve que fazer muita adaptação, assim, sabe? Hoje nossa plataforma tem 5 línguas. A gente teve que fazer adaptações até de termos de medicina para a pessoa conseguir evoluir com o questionário. E a gente começou a mapear, né? Onde que pergunta que travava. Então, cada vez que a gente lança, a gente percebe, putz, travou nessa pergunta. Então, assim, não está bem formulada. Vamos reformular? Então, assim, são técnicas jornada, que a gente vai... certeza. Isso tudo a gente faz com inteligência, tá? Aí, para monitoração de tudo isso, é inteligência artificial e tem questionário que a gente já corrige até automaticamente, sem ninguém colocar a mão, entendeu? Caramba. Silas, eu queria fazer uma última pergunta para você sobre a sua trajetória no CVG. Isso. Você foi presidente durante muito tempo. Qual a importância de uma entidade como essa, assim como a ANSP também, para o mercado de seguros? O CVG foi, na verdade, a minha história, né? São 30 e poucos anos, aí, quase 40 anos. A minha história, boa parte dela está dentro do CVG, porque eu comecei como diretor adjunto lá em 95. São 30 anos esse ano já dentro da diretoria do CVG, e de lá para cá eu sempre participei dentro das diretorias, né? E através do CVG, naquela época ainda é uma entidade muito focada em informação. E o CVG sempre ajudou nesse processo de formação de profissionais para o mercado, né? A gente, raramente hoje, uma pessoa do mercado de seguro de pessoas não passou por algum curso do CVG, porque isso foi histórico. Desde lá. O primeiro curso que eu fiz de seguro de vida foi no CVG, que era a única entidade que naquela época se fazia, em que o seguro de vida ainda era muito pequeno. Então, e os profissionais que fundaram o CVG, fundaram em função disso, de poder ter algum lugar para poder se formar ou formar pessoas para esse mercado. Então, foi extremamente importante. Acabei entrando na vida acadêmica também, por conta do CVG, porque aí precisava dar aula, né? Precisava montar o conteúdo. Então, a gente que fazia, a gente da diretoria montava os conteúdos, a gente dava aula, eram os professores, e assim foi. Então, para mim, na minha carreira, a importância, se eu tivesse que dar uma dica para os jovens, entre nessas entidades, seja no CVG, seja na academia um pouquinho mais para frente, né? Mas nessas entidades que estão começando, né? De fato, entrem, se motivem a entrar e ajudar o mercado, porque através daí você dá o up da minha carreira veio disso.
Aí acabei entrando na vida acadêmica, acabei entrando para essa parte toda de palestras, de cursos. Por conta disso, em 97 eu entrei já como professor da Funenseg, na época, que hoje é ANS. Sim. E desde lá até hoje também eu sempre contribuo. Durante um bom período, fiquei muitos anos dando aula quase que diariamente. Hoje eu tenho menos tempo, mas eu contribuo da forma que a gente pode. Então, assim, o CVG tem essa característica. A entidade ela é muito importante porque ela contribui, né, para o mercado em fomentar a parte de seguros de pessoas, porque acabou sendo uma entidade especialista também, né? Uhum. E eu acho que isso deu um pouco de destaque. O primeiro CVG foi o do Rio de Janeiro, né, que é um pouco mais antigo do que o CVG de São Paulo, mas aí São Paulo, quando ganhou a força das seguradoras, das matrizes, vindo para São Paulo, o CVG acabou ganhando uma força muito grande. Hoje é uma entidade respeitada, né? Tem mais de 50 associados, então quase todas as seguradoras do mercado de seguros de pessoas são associadas. E os diretores também são todos diretores, é uma diretoria eleita, mas pessoas que contribuem com o mercado, né? É uma atividade, inclusive, não remunerada, né? Todos que participam de doação realmente. Então, assim como, né, a academia é uma entidade importantíssima, né? E através do CVG acabei chegando na academia, né? Porque por conta das atividades que eu já exercia naquela época, acabei sendo indicado para a ANSP, né? E acabei entrando aqui na ANSP também. Então, eu diria para todos, né? Principalmente para quem está começando, se engajem, né, em alguma entidade de mercado, né? Porque as pessoas que se engajam, que doam um pouquinho, eu acho que é esse um pouco do nosso papel também, né? Doar um pouco o nosso conhecimento para o mercado, né? Conhecimento é uma coisa que não tem preço, né? A gente paga alguns cursos aí para fazer, né? Mas a pessoa que está doando um pouco do seu conhecimento às vezes não tem valor, né, João? Né? A gente vê tanta gente boa aí. Eu já tive a oportunidade de conversar com tanta gente boa que tem muitas ideias que poderiam estar contribuindo para entidades e que muitas vezes não se engaja. Ainda não se engajou. Mas é sempre bom para todos, para quem está recebendo informação, para quem está cedendo. A minha grande experiência, né, ser especialista me deu muito retorno quando eu comecei a dar aula, porque eu aprendia muito mais quando a gente aprende muito mais quando a gente está lecionando do que quando a gente está sentado ali assistindo. A gente tem que pesquisar, criar as aulas, né? Saber exatamente o que está falando para não falar besteira. Não, e aquelas perguntas que às vezes vêm que você não espera, que você fala, opa, peraí. Não tenho certeza, amanhã eu te trago a resposta. Né? E aí você vai pesquisar, você é obrigado. Então você está num processo contínuo, né, de aprendizado. Né? E essa coisa do conhecimento, por mais que a gente tenha inteligência, eu lido com isso hoje todos os dias. Eu tive que fazer apesar de eu ser especialista em seguro de pessoas, né, eu tive que fazer um desvio aqui para tecnologia. Eu tenho um time muito bom de tecnologia, mas todos os dias eu aprendo. Você foi bondoso, né, num pequeno desvio aí, porque deve ter aprendido bastante. Não, aprendi muito nesses últimos anos, mas ainda não sou não sou aquele técnico. Consigo falar de tecnologia, mas de uma forma um pouco mais ampla, né? Quando você entra no detalhamento, aí tem um time muito bom lá na Samplemed, que os caras são bons que fazem isso, entendeu? Mas acabou, acho que essa minha ansiedade ou o meu querer de aprender tecnologia tinha muito a ver com o que eu estava percebendo, que só ser especialista ou só entender de seguro já ia ficar limitado em um determinado momento, entendeu? Então, acho que essa bifurcação, né? Eu fui convidado semana passada, 2 semanas atrás, para dar uma palestra sobre inteligência artificial em seguros de vida. Eu falei, caramba, eu nunca fui o cara tá fugindo um pouco do escopo, né? Aí eu tive que ir atrás, aprender e tal. E foi super legal porque a gente conseguiu dar uma visão de como a inteligência artificial está sendo utilizada e que muitas vezes a gente não enxerga, né? Porque a maior parte da inteligência está no back-office, né? Está nos processos, está no back, né? Sim. Isso não fica aparente. Não fica aparente. Só que o mundo está mudando tão rápido, né? A tecnologia, o uso do celular e tal, que as pessoas ficam exigentes quando a gente não tem nada, né? Ele começa a te comparar, né? O cliente começa a te comparar. Ele fala, não, mas peraí, pô. Eu peço aqui no iFood e em 30 segundos eu peço uma comida e chega aqui na minha casa e você não consegue me emitir uma apólice? Como que é isso, né?
Não é verdade? Você começa a ser comparado com outros processos e acho que é isso que a gente tem ainda bastante, tem um caminho árduo ainda no nosso mercado de seguros ainda para a gente percorrer, né? Enfim, João, era isso. Desculpa. Imagina, baita bate-papo. Eu só queria dizer para você que está assistindo, assim, que esse tipo de experiência que a gente tem aqui, né, que a gente tem passado nos nossos episódios é absurdo, assim, é a ponta do iceberg desse mercado que eu tenho aprendido muito, assim, com essas entrevistas, né, e com essas personalidades que vêm passando aqui. Hoje, por exemplo, acho que foi uma aula, né, de inteligência artificial, como se aplica essa inteligência para um setor específico, ok? Mas me senti, assim, bastante entusiasmado com o futuro do nosso setor para aplicação desse tipo de tecnologia. Silas, eu queria te agradecer pela sua presença, por essa aula, tanto em seguro de pessoas, de seguro de vida, como também, né, na parte de tecnologia. E você que assistiu e gostou do nosso episódio, eu adorei, né? Eu, honestamente, Obrigado. Baita aula. Foi um prazer. Obrigado, Silas. Curta, compartilhe, envie para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, envie para a sua família e até uma próxima.